Fala galera, e aí, beleza? Estádio Padrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui, ó. Hoje é dia de Bahia, viu? Rodada 8 do Baianão 2025. A gente vai falar sobre a rodada, vamos possíveis escalações do Bahia, do Barcelona de Ilhéus. Vamos falar aí da rodada que pode dar a classificação para o nosso tricolor antecipado e tranquilizar a nossa viagem para a altitude de La Paz, beleza? Mas antes, é claro, da gente começar a falar da rodada 8, a gente vai aqui para o nosso jabazinho básico. Ó, chegou no canal, deixa o like logo que ajuda, né? Se você não é inscrito ainda, claro, inscreva-se aqui no nosso canal, ó, ajude a gente a crescer e inscrevendo-se no nosso canal. Se quiser dar mais moral ainda, ó, ativa o sininho das notificações. Isso aí ajuda demais ao nosso conteúdo a crescer e o nosso canal também. Valeu? Partiu pra gente falar da rodada 8. Vamos começar a falar da rodada 8. Pra gente falar da rodada 8, a primeira coisa que a gente faz é olhar a tabela de classificação pra gente entender como é que vai ser essa rodada 8, tá? Tá aqui, classificação, primeiro lugar, o Vitória da Bahia com 15 pontos. Segundo, a Jacuipense com 13. Terceiro, Bahia com 12. Quarto, Atlético de Alagoinhas com 10. Na quinta colocação, o Jequié com 9. O sexto é o Barcelona de Ilhéus com 9. O sétimo, o Porto com 8. Juazeirense com 7. Jacobina e Colo-Colo com 3 pontos aí na zona de rebaixamento. Beleza? A situação aqui é a seguinte. A gente fazendo uma análise geral aqui, para esses dois times de baixo, Colo-Colo e Jacobina, se perder na rodada, tá fora. Eles estão aqui a 4 pontos da Juazeirense. Então, se eles não vencerem o jogo deles, coisa que seria normal, afinal de contas, Jacobina e Colo-Colo não venceu de ninguém, né? Então, se eles não vencerem o próximo jogo, eles já estariam matematicamente rebaixados. A gente vai ver quais são os jogos na sequência. Juazeirense aqui, ele está a 6 pontos, ele precisaria vencer e torcer por uma combinação muito grande de resultados para chegar no G4, né, da sequência no campeonato. O Porto, né, o Porto Sport Clube, para o seu primeiro ano na Série A, ele está fazendo um campeonato razoável, ele só precisa de mais um pontinho para se garantir na Série A do ano que vem. E se ele tiver alguma pretensão, ele precisaria vencer 2 jogos aqui para torcer para que um dos times aqui se dê mal e eles consigam chegar na frente, beleza? Aí você tem, ó, Jequié e Barcelona. Barcelona que joga com o Bahia, que tem 12 pontos. O Barcelona precisaria vencer para encostar em número de pontos com o Bahia, mas mesmo assim ficaria atrás no saldo de gols. A não ser que ele, por exemplo, vença o Bahia e aplique aqui uns 8 ou 9-0 no Bahia. Coisa que é difícil, mas tudo bem. O Jequié precisa vencer o seu próximo jogo para também encostar no Bahia e aí levar a decisão tudo para a fase seguinte. Barcelona e Jequié vencendo os seus jogos, numericamente eles empatam em pontos com o Bahia, mas eles perdem no critério do saldo de gols, né? Saldo de gols, então difícil para esses caras, tá? Mas a situação deles se eles quiserem fazer qualquer coisa para frente, eles precisam vencer. Eles têm que vencer para poder dar sequência. Por outro lado, né, Atlético e Bahia, o Bahia empatando com vencendo a equipe do Barcelona, ele já quase garante a sua classificação. A única dúvida seria aqui o Jequié. Se o Jequié não pontuar, o Jequié não pontuando ou fazendo um ponto, o Bahia já garantiria aqui ser melhor do que esses dois e aguardaria aqui, ó, a situação do Porto. O Porto vencendo os dois, ele chega a 14, Bahia vencendo, ele chega a 15, certo? Então, Bahia chegando a 15, o Bahia ficaria melhor do que do sétimo para baixo, independente da posição dele. O Barcelona empatando ou perdendo, empatando chega a 10,
10 ele pode ir a 13, mas ele perde no saldo de gols do Bahia. Então, ó, Bahia não perdendo o jogo e o Jequié tropeçando, o Bahia chega lá, já garante com uma rodada de antecedência a sua classificação. O time do Vitória, né? O time do Vitória matematicamente já está garantido aqui, ó. Se esses times aqui eles vencerem todos, ninguém consegue passar e derrubar o Vitória. Então o Vitória já está garantido na próxima fase. Com isso, antes da gente falar isso, antes da gente finalizar, antes da gente falar do nosso jogo, né? Vamos só olhar a tabelinha. Tá aqui a tabela. Essa aí é a sequência da 8ª rodada. Abertura hoje, Barcelona e Bahia, né? Depois, às 6h30 a gente tem Juazeirense e Colo-Colo. E aí o jogo que interessa ao nosso Bahia, ó. Vitória e Jequié vai ser no domingo às 16 horas, né? Aí às 19h15 a gente tem o Jacobina enfrentando o Atlético de Alagoinhas. E na quarta-feira, lá no meio da próxima semana, o Jacuipense enfrentando o Porto Esporte. Então, ó, se o Bahia vencer aqui, é só a gente ficar de olho nesse joguinho aqui para ver, né? O Vitória não tem perdido de ninguém, então só se eles resolverem enterrar. Mas eu acho difícil. Então, voltando à classificação aqui, ó. Bahia vencendo, Vitória vencendo o Jequié, o Bahia matematicamente se classifica. Então, nosso tricolor vencendo hoje pode viajar na segunda-feira tranquilamente com a vaga garantida para a próxima fase do Baianão. Agora nós vamos falar, ó, de Bahia contra Barcelona, ou melhor, Barcelona contra Bahia, já que esse jogo é mando de campo de Barcelona. E vou contar para vocês, teve gente que achou que esse jogo não ia ser no Barradão, mas vai. Então, jogo do Barcelona vai ser no Barradão, Bahia joga no Barradão. E aproveitando para você, ó, você que vai para o Barradão, né? O torcedor desse time de lá, ele tá dizendo que você vai destruir o Barradão. Não, não faça isso não. Se puder, deixe mais limpo do que o que você encontrou, para mostrar a ele que você, quando chega num lugar que não é bom, você limpa. Não destrua, para não dar a eles a chance de reclamar e dizer que nós, torcedores do Bahia, somos ruins, beleza? E aí, o jogo vai ser no Barradão, como todo mundo disse que não ia ser. Para a gente falar um pouquinho do Barcelona e de uma possível escalação, eu vou jogar só a tabela aqui para vocês lembrarem. A gente já falou que o Barcelona, ele precisa vencer. O time do Barcelona de Ilhéus aí, ele precisa de um triunfo, né? Ele precisa de um triunfo caso ele queira chegar brigar, né? Não é nem chegar, é brigar pela próxima fase, tá? E com isso o time do Barcelona ele vem praticamente completo. Eles só vão ter 2 desfalques aí para o jogo de hoje. O zagueiro Clepson, né, que tomou aí o 3º cartão amarelo e não vai jogar essa rodada, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E o Ale, jogador que saiu machucado, né, no último jogo e não tem condições de se recuperar, né? O jogador saiu e não tem condições de se recuperar. Com isso, né, uma possível escalação para a equipe do Barcelona com base nessas 2 baixas seria essa que está aí na sua tela. Goleiro Copete, na zaga a gente tem o Jax e o John, a zaga JJ. Nas laterais a gente tem o Jefferson e o Isaldo. O time deve vir num 4-3-3, né? E aí o meio campo você tem o Lídio Ramírez e o Carlos Bagé. E lá na frente deles, né, você tem o Denis, o Lúcio Maranhão e o Matheus Guimarães. Então o time do Barcelona vem com o que ele tem de melhor, né, dada os 2 desfalques, para poder enfrentar aqui, ó, o nosso tricolor, beleza?
né? Pra gente falar do Bahia, primeiro a gente fala do grande desfalque, né? Um desfalque que o Bahia vai ter provavelmente no dia de hoje. Time do Bahia a gente já sabe, já tá pensando lá no jogo da Bolívia, inclusive, né? Os dois goleiros do Bahia já estão treinando em La Paz, nas dependências do Bolívar. Então a gente já tem aí, entre aspas, um desfalque no gol e, segundo o noticiário, nós ganhamos mais um desfalque, né, para nossa equipe. E aí tá aqui na tela. O Fluminense aparentemente acertou a contratação do atacante Everaldo. Segundo informações aí da imprensa, tá aqui Gabriel Gomes, Giba Pérez, Marcelo Neves e Thiago Lemos, né? O Bahia acertou aí a venda do atacante Everaldo. O jogador deve assinar contrato de 2 anos com o Flusão, né? Acerta 2 anos e provavelmente não deverá compor o elenco hoje. Deve viajar aí amanhã ou qualquer outro dia para se apresentar, assinar, fazer exames médicos, assinar contrato e seguir com a equipe do Fluminense, tá? Então esse é um desfalque que o Bahia tem. E como nós falamos antes do jogo da quarta-feira, né? Time do Bahia deve ter colocado ali naquele jogo de quarta-feira 80% do elenco que ele pensa que vai jogar contra o The Strongest. E aí com isso, né, o que sobrou ali, uns 20% e mais o banco, é o time que deve compor aí o nosso tricolor. Então, para a gente começar a falar desse jogo, nós já falamos aí que o jogo ele é importante, jogo extremamente importante para o nosso Bahia, não só o jogo do Campeonato Baiano, é claro, quanto o jogo da Copa Libertadores, né? Como nós falamos antes, né? No curtíssimo prazo, que é a Libertadores, são 2 jogos. O Bahia precisa chegar lá e fazer uma boa campanha, né? No curto prazo, aí nós temos mais 2 jogos no Baianão, onde a gente tem aí a opção de simplesmente chegar e vencer um dos jogos para garantir a nossa classificação. Claro, vencendo esse jogo de hoje, o Bahia tranquilamente se garante aí na próxima fase, que é isso que a gente quer. A gente soltar algumas imagens aí para falar um pouco do Bahia, né? Time do Bahia, ele deve vir aí sem reforço, né? Deve vir um time misto. A gente já viu até uma entrevista aí do Denis Júnior, nós publicamos aqui no nosso canal a entrevista do Denis Júnior. Então, time do Bahia deve vir misto aí, né? Misto com bastante bastante jogadores reservas e alguns jogadores do sub-20, né? Então o time titular deve ter uma boa parte dos atacantes, dos jogadores reservas, né? E o banco deve ter uma parte aí dos jogadores sub-20, tá? Para esse jogo, o Bahia deverá ter o Kaique, né? O Kaique treinou com o elenco sexta-feira normalmente, deve ser uma opção de banco. O Michel Araújo também, né, se recupera de lesão, treinou normalmente, deve ser também mais uma opção de banco. Então o Bahia vai ter aí 2 boas opções, né, para jogar 15, 20 minutinhos aí de forma tranquila, tá? Não acredito que esse jogo dê muita dor de cabeça para o nosso Bahia, mas torço, né, para que o nosso time não perca, porque nós já vimos pela tabela, se o Bahia vencer, a gente só assiste o jogo, faz o treino, assiste o jogo domingo tranquilamente, esperando aí a classificação. Se não der classificação também, um pontinho só na próxima semana já ajuda bastante, tá? Qual seria uma escalação para o Bahia com base nisso tudo, né? A escalação do Bahia poderia ser essa que está aí na tela para vocês, ó. Denis Júnior no gol, né? Então vai ser Denis Júnior e provavelmente o Gabriel Teixeira lá embaixo. A zaga, aí seria uma zaga completamente reserva, né? O David Duarte e o Vitor Hugo. E
a gente teria aqui também, ó, na lateral esquerda, o Rezende, que poderia baixar e compor aqui uma linha de 3 zagueiros se for necessário. A gente tem do lado direito o Santiago Arias, que vinha machucado aí, vai ganhar um pouco de rodagem. Aqui a gente pode ter o Santi Arias ou eventualmente o próprio David Juan, né? Que é o nosso que vem jogando aqui do lado direito. Então eu coloquei o Arias aqui, mas como a gente jogou na na quarta-feira, né, com o Gilberto, a expectativa é que o Arias entre hoje para ganhar alguma minutagem e ter um pouco de ritmo de jogo para a próxima terça-feira, beleza? No meio-campo aqui a gente teria o Nestor e o Eric, né? Então nós temos aqui o Rodrigo, Nestor e o Eric. Claro, o Acevedo fazendo aqui, compondo o meio-campo, mas trazendo a bola aqui da linha de zagueiros. Lá na frente a gente tem o Cauli, né? Se o Cauli jogar aqui, a gente já entende que no caso do jogo na terça-feira ele vai ser banco. O William José, que provavelmente esse aqui nesse momento ele vai ser banco, né? Já que a dupla Ademir e Lúcio Rodrigues está jogando muito bem. E no lado esquerdo aqui, ó, o Eric Puga, como vem jogando bem, o Thiago deverá ser banco. Com isso ele ganha alguns minutinhos aqui, 60, 70 minutos, provavelmente para jogar no jogo de hoje. Então, essa aqui seria a nossa escalação e aí você vai dizer se você gosta dessa escalação, se você acha essa escalação boa ou se você acha ela uma escalação ruim, beleza? Então, deixe seu comentário sobre a nossa escalação aqui, valeu? Pra gente completar, né? Pra gente completar aí a nossa linha de hoje é dia de Bahia, falta somente falar da escalação da arbitragem e tá aí na tela para vocês. A arbitragem vai ser de Emerson Souza Silva, quarto árbitro Geraldo Santos de Souza. Os assistentes para a partida é o Edevan de Oliveira Pereira e o Paulo de Tarso Bregal da Gussen. Então, todo mundo escalado, tudo escalado, Bahia, Barcelona, arbitragem, jogo no Barradão, beleza? É isso aí, galera. Tudo pronto, time do Bahia, hoje é dia de Bahia, mas lembre-se, né? Você que vai para o estádio, mantenha, né? Faça de conta que aquilo ali é a sua casa e mantenha mais limpo e melhor do que o que você encontrou, para mostrar, ó, que você tem 2 estrelas reais e você sabe conservar o que não é seu. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e eu já fui, papá.